O manga larga mastrador da Agromaripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agromaripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agromaripá. Olá, eu sou o juiz Alberto Guerra e eu gostaria de fazer um breve comentário sobre os 3 conjuntos vencedores dessa etapa da categoria Aberta Jovens Cavaleiros. Começando com a Júlia Pinheiro e o Ideia Fix, um cavalo alazão 1/4 de milha, com uma movimentação muito interessante, um cavalo muito solícito aos comandos dela, com transições muito boas. O que poderia favorecer um pouco mais a apresentação dele, potencializar ainda mais a apresentação, é o Ideia Fix apresentado um pouquinho mais engajado, né? Com a cabeça mais colocada também. E ele também apresentou algumas reações, especialmente de cauda, nas transições decrescentes e também nas partidas dos obstáculos. Na saída dos obstáculos. A Sofia Isabela, junto com Natividade Estampido, uma apresentação muito consistente, Natividade sempre muito bem colocado, com altos muito bons durante a prova toda. É um cavalo muito na mão, né, da Sofia durante toda a apresentação. Também com pequenas reações à embocadura, em especial no último obstáculo na porteira, logo após o alto, ele mastiga um pouquinho o bridão. E para finalizar, o Lian, junto com a Erina, também uma apresentação muito consistente, altos muito bons e também transições muito boas, muito suaves, né? E uma apresentação muito objetiva. Ele sai de um obstáculo, já vai direto e assim que ele faz a transição, ele já executa os obstáculos, uma apresentação muito fluida do começo até o final. Também como sugestão aí para a Erina, um pouquinho mais de engajamento, né? Ela um pouquinho mais colocada, né? Também pode potencializar ainda mais a apresentação desse conjunto. Foi uma categoria muito equilibrada, né? As porcentagens finais dos conjuntos muito próximas uma da outra, realmente uma disputa muito acirrada. Parabéns a todos os conjuntos e eu aguardo vocês na próxima etapa. Um abraço! Eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e irei fazer um breve comentário da categoria Cavalos Novos A. Nesta categoria tivemos uma boa disputa pelo pódio, onde a diferença entre o campeão e o segundo colocado foi de aproximadamente 0,30 pontos percentuais. Já a diferença entre o segundo e o terceiro lugar foi de aproximadamente 2 pontos percentuais. Em terceiro lugar ficou o Keter Arruda com o Desirê, um belo animal da raça Friesian. Uma boa prova, bem objetiva e constante, mas precisa de alguns ajustes, como o ritmo no obstáculo de número 2, a qualidade do alto nos obstáculos 4 e obstáculo 6 e mais fluência ao executar o exercício de número 6. Já a segunda colocação ficou com o Celso Mariano Ferreira Júnior, que montou o Zeca de Maripá, um manga larga baixador bastante promissor. Bela apresentação, com boas abordagens e transições bem limpas. A execução do obstáculo de número 1 foi muito precisa. O conjunto deve controlar um pouco o ritmo no obstáculo de número 2
e melhorar a qualidade dos autos nos obstáculos de números 4 e 6. O campeão da categoria é o conjunto representado por Sofia Batista de Oliveira e Paiol de Maripá, um belo exemplar da raça Mangalarrã Machador. Outro cavalo que vem etapa após etapa se firmando na equitação de trabalho. Uma prova bem constante, com um bom ritmo e muita concentração. Execuções dos obstáculos acima da média. Deve trabalhar mais a qualidade dos autos nos obstáculos de número 4 e 6. Parabéns a todos os competidores e espero que continuem nos proporcionando disputas como estas. Forte abraço, até a próxima. Olá, caros amigos, aqui é a Cláudia Lechonski, na função de juíza da equitação de trabalho, nosso campeonato virtual, agora comentando a categoria amador, onde mais uma vez os conjuntos se esmeraram, treinaram bastante. Os 3 primeiros colocados tivemos notas acima de 8, né? O terceiro e segundo colocados, o José Alves e o Hidalgo, e a Carla Junqueira com o Fantástico, com um pouquinho mais de meio ponto de diferença entre eles, então os dois praticamente de qualidade equivalente, né? Bem precisos na execução dos exercícios, algumas pequenas resistências, tanto de um cavalo quanto de outro, mas os dois lusitanos já bem equilibrados na equitação de trabalho, e qualquer um dos dois pode ser considerado um ótimo conjunto. A Carla, com o único nessa categoria dessa vez, foi o que mais agradou, porque é um cavalo já bem pronto, com ares mostrando bem a energia correta do cavalo de equitação de trabalho, que há um tempo muito controlado, muito reunido e, por outro lado, muito disposto a realizar os exercícios. Ele teve uma troca ali, né? Às vezes um pouco tenso no posterior, mas é um conjunto que com certeza já mostra que se sairia bem nas categorias mais altas, né? A Carla sempre olhando muitos detalhes com o seu único, e o único um cavalo bem predestinado à modalidade. Então é isso, parabéns à turma da categoria amador e até a próxima etapa. Olá, caros amigos da equitação de trabalho, a juíza Cláudia Lechonski, agora para alguns comentários dos 3 primeiros colocados da categoria aspirantes. De novo, não só a categoria em si é bastante disputada, com pessoas que eu costumo considerar como os futuros profissionais da modalidade, né, ou os atuais profissionais ainda mais no início da carreira, mas também muitos cavalos jovens, cavalos já mais experientes. Então provavelmente é uma das categorias com maior número de inscrições no atual campeonato. Empate de nota entre o conjunto terceiro e segundo colocado, aí desempate em um obstáculo, 2 cavalos, 2 conjuntos à sua maneira de muita qualidade, ainda que um pouco diferentes, bem concentrados no obstáculo, os cavaleiros fazendo belo desenho de percurso, né? Então já realmente dá para ver que eles estão bem avançados, bom galope, bem concentrados nos obstáculos, realmente sem muito a acrescentar, o que se reflete na nota. O conjunto que ficou em primeiro lugar, a Rosvita e o Verso, eu acho que nesse caso, apesar da relativamente pouca diferença de nota, mereceu a primeira colocação, porque é um cavalo com mais ritmo e mais consistência no dia de hoje na execução dos obstáculos. Ele mostrou uma fluidez ainda maior que dos outros colocados, né? Então, assim, são pessoal que a gente vê a equitação do trabalho crescendo bastante, a gente vê conjuntos que estavam começando e a cada
a cada nova etapa se aperfeiçoando, esmerilhando pequenos detalhes aqui e ali. Então, estão todos de parabéns e esperamos vê-los também na próxima etapa. Olá amigos, mais uma vez a juíza Cláudia Alexonski com vocês para alguns comentários dos resultados da segunda etapa do GP Brasileiro de Equitação de Trabalho, desta vez com os cavalos novos B, onde nós tivemos um empate da terceira e segunda posição, respectivamente da Ana Vitória com o seu Chiquinho e do Keter com a Garoa. Bem interessante, porque apesar do empate da nota, os cavalos têm características e fizeram um tipo de prova um pouco diferente. O Chiquinho sempre com bastante disposição, fazendo as figuras todas a galope e às vezes reagindo um pouquinho, né? Por outro lado, a Garoa do Keter fez várias figuras a passo, mas com bastante precisão nas transições de galope e passo, e que até aí justifica a sua nota, né? Uma égua bem agradável, e já acho que já está preparada para fazer mais também. No primeiro lugar segue a Ana Vitória com o seu Kiss, bem craque já, né? Na modalidade, fazendo os vários exercícios demonstrando facilidade. Por isso mesmo acho que já daria para exigir dele, ou pedir a ele, melhor dizendo, um pouco mais de velocidade, aumentar um pouco o nível de energia, para assim conferir ainda mais brilho à apresentação dele. Mas como a gente já sabe, a característica em comum de todas as provas que a gente vê, que o pessoal realmente está ensaiando, treinando bastante, de certa maneira também se preparando para voltar às competições presenciais, né? E nessa evolução de todos, eu acredito que o campeonato virtual está cumprindo muito bem o seu papel. Agradecemos a todos pela confiança e esperamos revê-los em breve. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini e venho comentar a série preliminar de equitação de trabalho. O primeiro lugar coube a Sofia e Arum. O conjunto mostrou bem o desempenho nesta prova, às vezes se mostra um pouco tenso e com isso perde também um pouco o ritmo. Quando melhorar a descontração deste animal, o ritmo certamente vai ser melhor também. Com isso vai tirar a ansiedade desse animal dos obstáculos e vai melhorar muito mais as transições. O cavalo está bem, dá para se ver que tem vontade de ir para frente, mas precisa um pouco menos ansiedade, porque ele fica ansioso. Isso é normal de um cavalo de equitação de trabalho. É que a gente vê esses detalhes e vai tentando ajudar os cavaleiros e as amazonas, né? Mas foi uma excelente prova, uma prova sem erros, só com detalhes pequenos que podem ser melhorados com o passar dos treinamentos. Parabéns, Sofia, foi uma boa prova. Eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para um breve comentário sobre a categoria aberta amadores. Nesta etapa, a disputa foi bastante acirrada entre os 3 primeiros colocados. Para se ter uma ideia desta disputa, a diferença do primeiro lugar para o segundo e o terceiro foi menor que 1,5 pontos percentuais, tendo o segundo e terceiro colocado empatado
e a classificação se deu pelo desempate no obstáculo de número 4. Dito isto, o terceiro lugar ficou com Vitória Batista de Oliveira, com Zeca de Maripá, um animal da raça manga larga machador, bem interessante. Uma boa prova, com bom ritmo e execuções dos obstáculos. Precisa melhorar a preparação e qualidade de alguns autos, assim como algumas transições mais fluídas, por exemplo. A segunda colocação foi para Flávia Bettinger, que montou Maia, uma égua da raça quarto de milha. O conjunto teve uma apresentação bastante limpa e equilibrada, bem constante, boa execução do obstáculo de número 6, deve trabalhar mais a fluência no obstáculo de número 2 e a qualidade do alto no exercício de número 1 e exercício número 4. O primeiro lugar é da Vitória Batista de Oliveira com Arum de Maripá, um cavalo da raça manga larga machador que vem se consagrando etapa após etapa, sempre com belas apresentações. Uma prova com execuções de obstáculos acima da média, bem constante do início ao fim, muito equilibrada. Precisa de pequenos ajustes em algumas abordagens e saídas de obstáculos. Parabéns a todos os participantes, um forte abraço e até a próxima. Olá, sou Elcio Sabadini e vou comentar a categoria intermediária de equitação de trabalho. Nesta categoria, onde os concorrentes estão preparando para a categoria mais forte da equitação de trabalho, os conjuntos estão mostrando que vão subir facilmente para a próxima categoria. Muita qualidade, alguns detalhes definiram o pódio. Uma transição, uma reaçãozinha, algo assim. Tiraram um ponto de alguns obstáculos dos conjuntos. Mas estão mostrando que estão aptos para subir de categoria para o próximo ano, com certeza. O terceiro lugar ficou com o Sérgio e Arum. Fizeram uma boa prova. Às vezes o cavalo dá uma tensionada, fica ansioso. E com isso perde-se um pouco o ritmo e perde um pouquinho as transições também, principalmente na vara lateral, onde ele mostrou uma tensão mais forte ali na vara lateral, deixar o cavalo fluir um pouco mais. Cuidar dessa descontração, que o cavalo certamente ficará menos ansioso e ficarão mais fáceis as abordagens do obstáculo. O segundo lugar ficou para Luísio e Hip Hop. Fizeram uma excelente prova. Precisam mostrar o cavalo um pouco mais de trás para frente para nós, para os juízes verem. Porque o cavalo trabalha, às vezes, com menos atividade de posterior e menos reunião. Se trouxer esse cavalo um pouco mais uphill ali, com certeza ele vai fazer melhores transições e vai fluir mais no trabalho. Com isso vai melhorar o recuo e as imobilidades. A baliza precisa ser melhor desenhada, ela está sendo um pouco aberta para a categoria intermediária, tá? Ela precisa ser fechada um pouco mais. O primeiro lugar ficou para o Márcio e Venturoso, que fizeram uma excelente prova, com pequenos erros, mas mínimos erros. A porteira que precisa ser melhorada, houve alguma coisa na porteira, uma dificuldade ali que tiraram pontinhos maiores dele. O resto dos obstáculos, o restante, foi muito bom mesmo, quase atingindo as notas máximas, né? Então parabéns ao Márcio também. Melhorar um pouco mais essa qualidade da porteira e trazer o cavalo pouquinha coisa mais cadenciado ali, para pegar diminuir esses erros que aconteceram, erros pequeninos. Parabéns a todos
Parabéns ao Márcio, ao Luísio, ao Sérgio, fizeram boas provas. Olá, sou Elson Sabadini e venho comentar a série principal de equitação de trabalho. O primeiro lugar foi conquistado por Márcio e Venturoso. O conjunto está cada dia mais sintonizado, mostrando que estão ouvindo um ao outro e com isso mostrando que cada dia estão mais preparados para esta categoria. Quer dizer, ouvindo mais um ao outro. Quando o Márcio manda informação, Venturoso recebe e as executa. Isso é muito importante a gente ver no conjunto, né? Às vezes o cavalo mostra alguma reaçãozinha em certos obstáculos, mas isso é normal também numa categoria forte como essa. O ritmo está bom, mas pode ser melhorado. Pode ainda chegar um pouco mais a reunião neste animal, né? Cuidar das encurvaturas, isso é importante. Às vezes ele perde um pouco a encurvatura, mas é um cavalo franco. O Márcio mostra que está preparado para a categoria também, e com isso está havendo a cada dia um crescimento no conjunto. Parabéns aos dois, foi uma excelente prova e continue assim que cada dia vai ser melhor.